pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de história e nessa aula então nós iremos falar sobre os regimes totalitários. Essa aula está dentro do contexto que nós tratamos de pós-guerra, né? Ou o período entre guerras, que é entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nessa aula nós iremos falar mais especificamente sobre o nazismo, o fascismo e um pouco sobre a Guerra Civil Espanhola também, que está dentro desse mesmo contexto e dentro dessas mesmas repercussões que aconteceram dentro do período entre guerras. O outro vídeo que nós temos com relação a esse período é o vídeo que se relaciona à crise de 1929 que aconteceu lá nos Estados Unidos. Para a gente então fazer essa aula, nós vamos nos apropriar de um slide, né? Assim como nós temos feito já em outras aulas. Então, eu quero que vocês possam acompanhar comigo aqui. Vamos lá então. Quando nós falamos então de regimes totalitários, nós temos que entender que esses regimes se tratam de regimes extremistas, não só no que se trata da parte política, mas da parte econômica e social também, e devido a um contexto que está acontecendo. Para a gente entender então esse contexto, nós temos que entender que o período está logo após a Primeira Guerra Mundial e de uma crise geral, de uma crise não só dos países que perderam, né, como a Alemanha, a Itália, o Império Austro-Húngaro, que eles vão receber as maiores punições, principalmente a Alemanha, né, pela humilhação que ela recebe do Tratado de Versalhes, a proibição de exército, pagamento de impostos, a desvalorização da moeda deles. Mas esse período vai fazer com que até quem ganha perde. Até quem vai ganhar vai perder, né? Tô pronunciando aqui igual a Dilma. Porque quem ganhou a guerra também, ele sai em crise, ele sai em prejuízo econômico, ele sai num contexto desfavorável para eles. Isso vai fazer também que, dentro desse contexto, nós vamos ter, por exemplo, a Itália, que além dela ter virado folha, né, ela ter mudado de lado durante a Primeira Guerra Mundial, ela ainda não vai receber aquilo que ela foi prometido a ela. Isso vai trazer, então, esse contexto de crise. Quando, em 1929, como eu citei para vocês lá também, que faz parte do contexto, vai acontecer, então, o crash da Bolsa de Valores. O que acontece é que, quando a Bolsa de Valores ela quebra, vai acontecer, então, a crise do que nós chamamos do liberalismo. As pessoas vão passar, então, a questionar se os regimes democráticos, liberais, eles eram os melhores para a comunidade, se eles eram melhor para que permanecesse no governo, e além também que no outro cenário da crise do liberalismo havia também esse medo do comunismo por parte dos burgueses dentro da Europa, porque eles não queriam ter o viés da economia planificada e perder as suas posses dentro do regime socialista. Então vai se fortalecer então o que nós chamamos dos regimes totalitários nesse momento. E nós temos algo, né, que vai estar representado por essa imagem, que é claro que as pessoas naquele momento elas vão aderir a isso, tá? Elas vão, de certa forma, aceitar o que está acontecendo e até apoiar o que está ocorrendo naquele momento. Para a gente entender as características, então, eu vou colocar para vocês alguns detalhes, algumas características que são parecidas entre os dois, para a gente já fazer um panorama geral aqui, e nós vamos fazer também algo que é específico só do nazismo. Para a gente entender, então, características gerais, né, os princípios, então, essas características. Ambos eram nacionalistas de extrema, né, eles repercutiam essa questão de você se sentir pertencente à sua nação e valorizar de forma extrema a sua nação. Xenofobia é quando uma nação se acha superior à outra. Então, esse nacionalismo extremado vai falar assim: nós somos melhores, nós podemos nos reerguer, nós vamos nos reerguer, e seja de qual forma que for. A população abraça isso de tal forma que eles simplesmente vão apoiar esses regimes, né? Eles vão aceitar isso de certa forma, eles aceitam e eles engrenam, então, dentro dessa mesma logística. O totalitarismo eu já havia falado para vocês, né, que essa extrema política que havia. O militarismo ele já se refere, então, à formação de exército, até porque, dentro da lógica alemã do Tratado de Versalhes, por exemplo, eles tinham um limite de pessoas no exército. Então, eles, aqui agora não, agora
eles vão expandir o exército, vão crescer, vão incentivar a indústria bélica para o armamento e vai trazer a ideia também do revanchismo. Ou seja, eu quero uma revanche, não foi justo, o que está acontecendo não é o que deveria. Vai acontecer também o anticomunismo, como citei para vocês, as pessoas vão ter medo, principalmente os burgueses, né, os grandes proprietários de terra vão ter medo do comunismo devido a essa relação de perca de território, de algo comum entre todo mundo. E vai acontecer o antiliberalismo devido à crise de 29. Comentei com você também a dúvida com relação aos regimes democráticos. O unipartidarismo, por eles serem totalitários e não serem democráticos, eles não aceitam oposição. Por não aceitarem oposição, nós tratamos isso como unipartidarismo. Um partido só que governaria tanto a Alemanha quanto a Itália. Vai ter o culto ao líder, ou seja, tanto o Benito Mussolini na Itália quanto o Adolf Hitler na Alemanha, eles vão ser cultuados, eles vão ser aclamados pela população, isso está dentro do viés nacionalista também que nós falamos. Vai ter também a propaganda governamental. Essa propaganda fascista e nazista, ou nazifascista, ela vai ser principal para trazer essa ideologia para a nação. Vai ser de cunho assim, prioritário dentro desses regimes totalitários para que elevasse a moral, a grandeza, né, dos propósitos que eles tinham e que as pessoas realmente aderissem a isso. Nós vamos falar um pouco sobre essa propaganda também, principalmente no nazismo. Vai ter a educação dirigida, ou seja, dentro da educação das escolas, eles vão realmente ver com relação às políticas que estão sendo empregadas, não poderiam falar contra isso, e essas são características gerais dos dois. No nazismo, nós vamos ver que eles vão perseguir as minorias, anti-minorias, então eles eram contra homossexuais, contra negros, que vai ser essa parte do racismo, eles contra pessoas deficientes físicos, não só no que se refere a judeus, que se está dentro do antissemitismo, mas no que se refere também aos próprios alemães, né, porque é a valorização da raça, o Terceiro Reich, nós vamos falar disso, e vai acontecer também a expansão territorial, tanto no nazismo quanto no fascismo também. Do fascismo eles vão para a Etiópia, eles vão ter uma expansão aí para a África, para recuperar a honra deles, aquilo que havia sido prometido também, e eles vão, e o nazismo vai fazer a política do espaço vital, que nós vamos ver mais para frente. Vamos lá então. Vamos falar então primeiro do fascismo. O fascismo na Itália, então, ele vai estar, obviamente, né, assim como eu falei com vocês, vinculado à Primeira Guerra Mundial. E o que acontece é que, nessa época, o Benito Mussolini, né, ele vai perceber que o Partido Socialista na Itália crescia muito, até porque essa efervescência socialista estava em alta, e tanto essa crise também da questão liberal era algo que preocupava muito. Então, vai surgir uma milícia que é chamada de camisas negras ou camisas pretas, né? Eles vão surgir para justamente repudiar essas pessoas, para perseguir as pessoas que queriam o socialismo. Vai começar a surgir esses movimentos de guerrilha dentro da Itália, e o Benito Mussolini, então, vai fundar o Partido Nacional Fascista. Quando ele funda o Partido Nacional Fascista, ele se apropria também desses camisas negras, né? E eles falavam que esse ímpeto do Mussolini era agressivo também, até por isso também ele não era muito aceito no início da sua campanha, até que ele vai fazer a conhecida Marcha sobre Roma. Na Marcha sobre Roma, eles vão querer que o Mussolini chegue ao poder, até porque eles vão falar que o Partido Fascista era o que representava a Itália. Apesar desse ímpeto dele de guerrilha, de perseguição e de morte, ele vai perceber que não era esse o caminho para chegar ao poder. Então, ele vai, na Marcha sobre Roma, vai reunir 50 mil pessoas, em que eles vão exigir a subida, então, do Mussolini ao poder, e o Benito Mussolini, então, ele vai chegar ao poder vai chegar ao poder na Itália, e assim que ele chega ao poder, né, ele vai fazer um acordo, um tratado com a Igreja Católica. Então, ele vai assinar uma lei em 1929, que é chamada de Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão é quando coloca o Vaticano como um Estado independente dentro da Itália. Então, é um acordo que foi feito até por questão também de um apoio que ele precisava.
esse apoio que o Mussolini, então, tanto buscava, e esse poder que ele tanto buscava, então, agora é efetivo. Ele vai começar o seu processo expansionista, e no processo expansionista dele, ele vai para a Etiópia, como eu falei com vocês, né? Ele vai ser proclamado Dus, que era o título de comandante que ele tinha sobre o país dele. E ele vai ter muito apoio, e ele vai ter muito apoio, principalmente da França. E nesse momento também a gente entende que o próprio Adolf Hitler ele vai se inspirar em certa parte, né? Ele vai ser um dos discípulos do Mussolini, mas o discípulo vai se tornar mestre. Que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então ele vai se expandir e tudo, e as preocupações aconteciam, só que os países, tanto França, Inglaterra, os países europeus, eles não tinham muito o que fazer. Até pela questão deles estarem prejudicados, não só com a guerra, mas com a crise de 1929, que dá força para a permanência desses partidos, que dá força para que eles se constituam, que eles permaneçam da mesma forma. E a gente vai ver, então, que o Benito Mussolini ele vai ter essa questão dessa aliança, desses acordos, ele vai ter o processo expansionista, mas dentro dessa lógica totalitária, nós vamos ver, então, que o discípulo do Mussolini vai se tornar um mestre. Nós vamos ver, então, a questão do nazismo. Quando nós falamos, então, do nazismo, nós temos que entender a mesma forma do contexto. A derrota deles é humilhante, eles são os países mais afetados pelo Tratado de Versalhes, eles estão enfrentando uma crise econômica que não é só mundial, mas é nacional também. Eles estão com medo do nacionalismo, eles duvidam da democracia, do liberalismo, que já havia entrado em crise desde 29, né, com a crise do capitalismo, a primeira grande crise do capitalismo. E então, o Adolf Hitler, que era um combatente durante a Primeira Guerra Mundial, ele vai ser ferido durante a Primeira Guerra Mundial, ele vai fundar, então, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Chama Partido Nazista. O nazismo, então, ele é um partido e ele vai, então, fazer então, essa oposição ao que nós chamamos da República de Weimar. A República de Weimar era a república que foi adotada porque a Alemanha ela se rende durante a Primeira Guerra. E para o Adolf Hitler, é como se isso fosse uma das maiores humilhações da nação alemã se render diante dessas pressões, sendo do poderio que eles poderiam ter e da grandeza. E era interessante pensar que dentro já desses bares, até porque os intelectuais nesse momento, eles se reúnem em bares para conversar e tudo, e o Hitler, ele não falava aquilo que as pessoas não queriam ouvir, ele falava aquilo que as pessoas realmente já estavam falando, ou seja, todo o seu discurso, toda a sua eloquência, toda a sua retórica, ela é baseada dentro daquilo que as pessoas já querem ouvir e dentro daquilo que as pessoas já estão falando na sociedade. Então, ele era austríaco, né? E ele vai ser então voluntário do exército alemão e ele vai provocar então essa agitação política que vai ser extremamente eficiente, porque ele era excelente nas suas discussões. Então, o que ele ouvia nesses bares, o que ele ouvia das pessoas, ele falava de forma eloquente, de forma firme, para que as pessoas apoiassem, então, o Partido Nazista. O Partido Nazista, então, ele vai começar a ganhar força e o Hitler, nessa eloquência, né, que vai representar isso, ele vai começar ali na camada popular, falando, dialogando com as pessoas, mostrando o que ele realmente queria, mostrando a grandeza dos alemães, proporcionando esse nacionalismo que vai ser cada vez maior para eles. E o que acontece que ele vai ter um grande apoio, então, da burguesia alemã. Ele vai ser muito apoiado, só que nas eleições para que ele assuma o poder, ele vai ser derrotado. Na derrota dele, ele vai tentar dar um golpe para que ele chegue ao poder. Isso vai ser chamado de Putsch de Munique. Vai acontecer em 1923. Como o golpe foi fracassado, o Hitler então vai ser preso. Até porque ele vai ser visto ali como um inimigo público e vai acontecer esse mesmo padrão dele perceber que não é assim que ele chega ao poder. Ele então, na prisão, ele vai escrever o livro Mein Kampf, que significa Minha Luta. Nós interpretamos na história que essa é a Bíblia do nazismo. Ele vai escrever, então, o Mein Kampf. Assim que ele escreve, então, o livro do nazismo, né, como a gente costuma falar na história, ele vai trazer, então, esses princípios básicos da doutrina que ele queria
daquilo que ele queria fazer para elevar a moral da Alemanha. Então, nós tratamos como os princípios básicos do nazismo, que vai estar com a supremacia da raça ariana, que vai estar envolvido dentro do Terceiro Reich, o racismo contra os judeus, que é o antissemitismo, até porque ele via os judeus naquele momento como uma ameaça, uma das ameaças econômicas também da Alemanha. Há relatos que falam, né, que o princípio dele inicial nem era tanto assim o matar os judeus. É claro que isso aí é algo que vai ter que ser bem discutido historicamente, mas o que ele faz, ele começa a pegar esses judeus inicialmente, expulsar eles da Alemanha, e eles sairiam em trens e tudo, mas nem o dinheiro para fazer isso ele poderia também, né? Ele não tinha tantos recursos para isso, para tirar todos os judeus da Alemanha, até porque os judeus eles representavam então esses maiores bancários, as pessoas detentoras então dessa parte econômica mais efetiva da, da Alemanha, né, dos que prevaleceram como algo de bom. Então ele vai ter essa questão da revanche e ele vai ter uma política chamada política do espaço vital. Ele vai acreditar então que todos os territórios, espaço vital, porque ele falava que todos os territórios da Europa, no caso, pertenciam a eles. Eles eram a maior nação que existia, não só industrial, mas em todos os aspectos militar. Ele queria então reconquistar as terras que eles perderam durante a Primeira Guerra Mundial, as terras que eles já estavam anexando antes da Primeira Guerra Mundial, as terras que eles não foram favorecidos durante o imperialismo e o neocolonialismo. Espaço vital é comandar, é conquistar o maior território que eles conseguissem. Esse aqui é o livro dele, então, a Bíblia do Nazismo, Mein Kampf, Minha Luta. Ele começa, então, a divulgar esse livro, e o Partido Nazista, então, ele vai se fortalecer. Hitler, então, ele vai ser nomeado chanceler, primeiro-ministro da Alemanha, até pela essa repercussão e pela essa fama que ele teve. E lembrando que em 29 também já estava essa questão da crise e tudo. Quando ele chega como primeiro-ministro da Alemanha, ele vai, de uma forma ou de outra, vai incendiar, vai ter um incêndio lá no governo, né, de forma muito misteriosa, né? Ninguém sabe, né? Mas claro que sabe, né, gente? Só que eles não vão divulgar também quem incendiou. O que acontece é que o Hitler vai aproveitar disso para forçar também, e quando vai morrer também o Hindenburg, o Hitler então vai assumir então como Führer, e ele vai proclamar então o Terceiro Reich, o Império. Então, imediatamente, assim que ele assume, ele vai proclamar o unipartidarismo, ele vai excluir os partidos de oposição e começa efetivamente então a política nazista de perseguição, de busca. E dentro disso, como eu falei com vocês, a propaganda ela é muito importante nesse momento. Eu vou até só passar um slide que eu volto. Falar então da propaganda nazista nesse momento é essencial, porque ele tinha o ministro dele, né, das comunicações, o Joseph Goebbels. O Joseph Goebbels, ele então vai promover essa propaganda e os ideais nazistas pelas mídias, a censura desses meios de comunicação, vai colocar os judeus como ratos, os judeus como os menosprezados, os intrusos dentro da Alemanha, que a raça ariana era superior, e as pessoas dentro das suas casas, gente, elas ligavam para o governo e falavam assim: aqui o meu amigo é um judeu, o meu amigo é um rato, vem aqui, pega o meu amigo. Eles ligavam para falar, então as pessoas apoiavam. E ele maquiava tanto as coisas dentro das propagandas, dentro da sua retórica, que os próprios alemães que tinham deficiências, que tinham problemas físicos ou de outras áreas, essas pessoas elas eram levadas como se fosse para fazer tratamento, mas elas nunca mais voltavam. Então, ele vai fazer uma limpeza racial, não só para os alemães, mas vão retirar todos esses negros, homossexuais, ele vai perseguir as artes, ele vai queimar os livros que não correspondiam à política nazista. Então, as pessoas vão ter que encapar os livros com outras capas para que eles não percebessem isso. Eles queimavam o livro em praça pública. Ele vai perseguir os ideais até do próprio Sigmund Freud.
a gente vai ver que muitas coisas vão acontecer nesse período, e dentro disso ele vai conseguir, então, confiscar os bens dessas pessoas e vai recuperar a economia da Alemanha, com base, então, nessa indústria bélica de armamento, e vai, obviamente, desrespeitar o Tratado de Versalhes. Só que até então ninguém poderia se opor a ele dentro dessa lógica. Ele vai perseguir os judeus e ele vai criar, então, as chamadas Leis de Nuremberg. As Leis de Nuremberg vai ser as leis, então, que vão oprimir, que vão proibir os judeus de circular livremente, que vão colocar que todos os judeus deveriam andar com os símbolos no braço, para as pessoas verem que eles eram judeus, que eles não tinham direito, os mesmos direitos que os arianos, que eles seriam perseguidos, que eles iam trabalhar forçados, que eles eram realmente, né, dentro da política nazista, os ratos e tudo mais, até que as pessoas se revoltam e elas vão chegar no comércio dos judeus e vão quebrar todos os comércios dos judeus, onde vai ser conhecido como Noite dos Cristais. Noite dos Cristais por causa dos vidros, né, que ficavam espalhados pelo chão, porque eles quebravam as lojas dos judeus. E tudo isso em busca, então, desse espaço vital, dessa conquista territorial que vai além. Isso vai promover, então, que o Hitler, então, ele vai retomando os territórios que foram perdidos e que foram confiscados dele durante a Primeira Guerra Mundial, e até que os países também, como eles não poderiam fazer muita coisa, até que ele vai invadir, quando ele invade a Polônia, que vai ser, então, o início da Segunda Guerra Mundial. Mas isso é matéria para a nossa próxima aula de Segunda Guerra. Aqui tem algumas imagens, né, que vão representar para vocês como que ele era visto. Eu deixo aqui, tem um filme no Netflix que vai falar sobre Ele Está de Volta, o nome do filme. Vai representar, e se o Hitler estivesse aqui hoje, será que as pessoas realmente estariam junto com ele? Será que as pessoas ouviriam a ele? Olha a eloquência, olha o discurso, olha a grandeza que tinha dentro dessa propagação ideológica do Hitler, algo que fazia, então, com que essas pessoas adotassem a política, com que isso avançava, então, né, a formação deles, tanto militar, quanto ideológica, quanto da propaganda. Aqui, então, vai ter os dois amiguinhos, né, tanto o Benito Mussolini quanto o Hitler, batendo um maior papo aí. Outra foto também com eles juntos. E nós vamos ver, então, que o ensaio da guerra vai acontecer dentro dessa repercussão de avanço. Aconteceu que dentro da Espanha havia um conflito, então, entre os socialistas e os capitalistas, no caso, né? Mesmo com porque isso se espalha por toda a Europa, essa crise do antiliberalismo, do anticomunismo. Na Espanha, então, está acontecendo tanto na Espanha quanto em Portugal, está acontecendo essa lógica do que fazer. Como que vai ser agora? Começa, então, a Guerra Civil Espanhola. Guerra Civil, porque é uma guerra interna, né, partidária, e que vai ser, para os nazistas, um tubo de ensaio para que eles entrem na Segunda Guerra. Com o apoio, então, dos nazistas, o Francisco Franco, me perdoem, ele vai chegar ao poder. Assim que o Francisco Franco, então, ele chega ao poder, vai ser dominado dentro da Espanha o franquismo, mas isso vai acontecer com o apoio da Alemanha, que vai enviar para lá aviões, que vai bombardear várias cidades e que vai fazer com que, então, essa política de extrema direita permaneça, então, dentro da Espanha. Até porque eles também estão contra os comunistas e contra os ideais liberais, democráticos. Aí vai ser colocado, então, o Francisco Franco no poder, onde vai surgir, então, o franquismo. Em Portugal, vai vir o Salazar, que vai ter uma política chamada de salazarismo, e aqui no Brasil está acontecendo, então, a Era Vargas, que estava dentro do Estado Novo e da ditadura do Estado Novo também, que é muita influência fascista e nazista, mas é para outra aula nossa. Dentro dessa parte, então, da Guerra Civil Espanhola, que é esse tubo de ensaio para os nazistas, e que é essa guerra entre socialistas, né, e os extremistas, vai acontecer um dos maiores bombardeios que teve dentro da Espanha, que era proporcionado pelos alemães, que foi quando a cidade de Guernica ela foi totalmente bombardeada ela foi destruída, né? Ela foi bombardeada e destruída pelos alemães, onde o Pablo Picasso vai fazer um quadro representativo disso. Algo que pode cair na prova de vocês, que é bem atual, né? E é muito falado até os dias de hoje, que o Pablo Picasso vai representar justamente
essa questão da destruição através do quadro Guernica, que vai estar falando sobre a Guerra Civil Espanhola. Enfim, espero que vocês tenham entendido. Nós fizemos um panorama, né, sobre os regimes totalitários, nós fizemos um panorama como que se deu a questão dos regimes totalitários, como que se formou. Fiz um panorama sobre fascismo, sobre nazismo, sobre Guerra Civil Espanhola. Eu espero que vocês possam ter compreendido e que vocês possam assistir mais ainda nossas aulas, né? Se você gostou, você pode compartilhar com alguém também que tem dúvida na prova. Pode dar aí uma curtida pra gente e assistir nossas próximas aulas. Até mais!